Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo da Operação. Meu nome é Rogério Passos, eu sou um dos fundadores da Operação Consultoria. É sempre um prazer imenso poder passar um pouco da nossa metodologia, da nossa visão de mercado, de capitais, aos investidores. Como vocês já sabem, essa série de vídeos na internet ela visa popularizar e desmistificar os mercados de renda variável público iniciante. Este é o terceiro vídeo da nossa série de vídeos didáticos. Se você assistiu ao nosso primeiro vídeo, você nos viu falar sobre o funcionamento básico do mercado de capitais, incluindo a descrição dos conceitos de mercado primário e mercado secundário. Se assistiu ao segundo vídeo, nos viu falar de conceitos básicos do mercado como a dinâmica das operações em bolsa, o funcionamento do pregão, os tipos de ações. Se ainda não os assistiu, não deixe de assisti-los aqui na área restrita do nosso site ou através do nosso canal no YouTube. Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar de diversas formas de análise e detalhar os tipos de ordens de compra e venda que podemos usar, bem como descrever o funcionamento das mesmas em detalhe. Este é um vídeo bastante importante, porque ele lhe oferece a base para entender o funcionamento das ordens do mercado. Sem entender isso, não poderemos falar de estratégia da forma adequada. A nossa estratégia estatística ela depende da compreensão do funcionamento dessas ordens, especialmente das ordens automáticas, para podermos abstrair o mundo real e tratar os eventos de entrada e saída das nossas operações como eventos determinísticos em um ambiente aleatório. Mas eu não quero confundir vocês agora com conceitos que ainda virão mais adiante em nossos cursos e vídeos. Antes de nós começarmos, eu quero mais uma vez parabenizar você que está assistindo aos nossos vídeos e estudando o conteúdo. Seu interesse em conhecer o funcionamento do mercado será decisivo para o seu sucesso. E eu fico muito feliz em poder participar, ou pelo menos ajudar nesse processo. Desejo que você possa concluir os seus estudos a respeito da nossa metodologia, para que você possa usufruir dos resultados positivos que aguardam os investidores estatísticos. Como vocês já sabem, a nossa metodologia ela funciona porque ela está calcada em sólidos conceitos científicos. A nossa comunidade ela tem crescido muito, já são milhares de traders, e os traders estatísticos, usando a nossa metodologia, podem cada vez mais atestar a consistência dos resultados alcançados. Enfim, a metodologia trata-se de automatizar as suas estratégias no mercado, obtendo rentabilidades bastante expressivas, com controle absoluto da exposição ao risco e redução significativa do estresse inerente à operação. Então, vamos em frente. Então, pessoal, a gente começa esse vídeo com uma pergunta bastante interessante. Como é que se ganha dinheiro nesse mercado? A gente sabe que existem os proventos em dinheiro. Quer dizer, você compra uma ação de uma empresa e você se torna acionista daquela empresa. Se a empresa tiver lucro, ela vai ter que pagar, pelo menos, é o que está em lei, pelo menos 25% do que lucro ela vai ter que distribuir para os acionistas, sob a forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, são proventos em dinheiro. Isso aí, na verdade, a distinção entre o que é dividendos e o que é juros de capital próprio passa por uma decisão contábil, né? Dividendos é aquilo que ela caracterizou como lucro. Ela pode ter caracterizado o resultado dela não como lucro e aí ao invés de pagar como dividendos, ela paga ao acionista como juros sobre o capital próprio. A diferença é que os dividendos você, como acionista, não vai ter que ser tributado em cima disso e os juros você vai ter que ser tributado no imposto de renda. Enfim, o fato é que em qualquer um dos casos você vai estar recebendo dinheiro como sendo parte do lucro que a empresa teve, a parte que lhe cabe do lucro que a empresa teve. Como é que funciona isso? Digamos que a empresa esteja lá com as ações dela variando de acordo com aquela linha azul ali no gráfico. Se você entrar no site da Bovespa e você vier aqui em Mercados, Empresas, você pode, por exemplo, escrever o nome de uma empresa qualquer aqui, como por exemplo Ambev. A B é V3, ordinária. Não preferencial, porque é 3, né? Você clicando aqui na página da Ambev, você pode clicar, perceba aqui que eu tenho todos os dados sobre a Ambev, e eu tenho aqui um plantão de notícias. Nesse plantão de notícias, eu tenho aqui todas as notícias recentes que a empresa divulgou ao mercado através da Bovespa. Eu tenho, por exemplo, aqui uma divulgação aqui de distribuição de juros sobre o capital próprio. Poderia ser uma distribuição de dividendos, poderia ser qualquer coisa. O fato é que eu clicando sobre isso aqui, eu tenho o texto da notícia divulgada. E aqui você vai ter coisas do tipo, comunicando aos senhores acionistas que foi deliberado no Conselho de Administração, na Assembleia Geral, etc. e tal, que a empresa teve lucro no ano passado
E, portanto, foi aprovado que parte desse lucro será distribuído aos acionistas sob a forma de dividendos ou de juros de capital próprio, enfim. É aqui que você fica sabendo dessas informações. Você pode inclusive ver todos os eventos corporativos de dividendos, etc., já passados aqui nesse link aqui de eventos corporativos. Mas o fato é que, naquela notícia que sai para o mercado, que a gente viu, aqui, né, quando eu cliquei aqui na distribuição de juros sobre o capital próprio, vai vir definido lá que a empresa teve lucro e que foi decidido distribuir esse lucro aos seus acionistas da seguinte maneira. O lucro foi de tantos milhões de reais, dessa forma, cada ação terá o direito de receber 50 centavos, por exemplo, de dividendos. Então, se você tiver um número de 1.000 e tantas ações, você vai multiplicar esses 50 centavos por 1.000 e tantas ações, é o que você vai receber. Mas, basicamente, o que vai estar escrito lá é que foi decidido o valor que cada ação vai receber e os acionistas que terão direito a receber esses dividendos são aqueles acionistas que tiverem em custódia as ações da empresa na data X. É a data que a gente chama de data X, que é uma data futura. Por exemplo, no dia, sei lá, daqui a 2 semanas, né? Na data tal que vai ser daqui a 2 semanas. Os acionistas que tiverem ações da empresa naquela data terão direito a receber 50 centavos por ação. Ele precisa ter acordado de manhã com aquela ação, naquela data, e terminado o dia, terminado o pregão com aquela ação. Ele pode ter comprado na véspera? Pode. Pode ter vendido no dia seguinte? Pode. E mesmo assim, se ele ficar só naquele dia com a ação, ele tem direito aos 50 centavos? Sim, ele tem direito aos 50 centavos. Ótimo. O que mais vai estar escrito nessa notícia? Vai estar escrito que o acionista que tiver ação naquela data X vai ter direito a receber o dinheiro e que o dinheiro vai ser depositado nas contas dos acionistas, nas contas das corretoras, né, diretamente nas contas que os acionistas têm na corretora, em cada uma das suas corretoras, o valor correspondente numa data ainda mais futura, sei lá, daqui a um mês, daqui a 2 meses, alguma coisa assim. É assim que funciona. Pois bem, até aquela data X, o gráfico da ação estava se movimentando de uma determinada forma. O mercado não é bobo, ele sabe que a partir daquela data, quem não tinha a ação naquela data não vai ter direito aos 50 centavos ali de dividendos ou de proventos, enfim. O mercado sabe então que a partir daquela data, aquela ação vai estar valendo menos que 50 centavos a menos. Porque quem comprar a ação naquela data já não vai mais ter direito a 50 centavos. Então o gráfico ele acaba apresentando um dente ali, uma descontinuidade, porque naquele dia da data X, o preço já abre 50 centavos para baixo. Isso é uma distorção que é inserida no gráfico a partir da distribuição de dividendos. No caso aí é uma distorção pequena porque o provento foi pequeno, foi de 50 centavos, mas se for um provento grande, essa distorção vai ser bem grande. E isso acaba fazendo com que aquela ideia de eu comprar a ação na véspera e vender a ação no dia seguinte da distribuição de dividendos não seja interessante. Perceba, se eu comprar a ação na véspera, eu vou estar comprando ela 50 centavos mais cara. Ok, eu vou ganhar 50 centavos, né, por causa dos dividendos. Só que no dia seguinte ela vai estar valendo 50 centavos a menos. Então, sei lá, eu comprei na véspera, comprei 50 centavos mais caro, e vou ganhar os 50 centavos sob a forma de dividendos, quer dizer, ficou elas por elas, porque ela se desvalorizou 50 centavos depois, né? Na verdade, não ficou elas por elas, porque eu perdi 50 centavos, eu comprei a um valor 50 centavos acima, e no dia seguinte o preço caiu, e eu só vou receber aqueles 50 centavos sob a forma de dividendos lá na minha conta na corretora daqui a um mês, 2 meses, né, na data do crédito, né, que foi divulgado. Então não é vantagem. Na verdade, o interessante de proventos dessa forma, eles só são interessantes se você estiver operando no longo prazo, se estiver querendo comprar uma ação para ficar com ela durante anos, aí sim os proventos fazem diferença e você pode realmente ganhar dinheiro com isso. Caso contrário, se você estiver, como na nossa metodologia, operando no curto prazo, a distribuição de dividendos, de proventos, na verdade, não faz a menor diferença para você. Mas o fato é que, devido a essa descontinuidade que acontece, porque o preço no dia seguinte acaba abrindo 50 centavos para baixo, isso faz com que seja necessário que a gente ajuste os gráficos, porque existe aí uma descontinuidade que é artificial. É de praxe, é costumeiro que a gente faça o ajuste da base de dados histórica, da base de cotações históricas. Como? A gente pega todos os preços que estão para trás da data X e multiplica por um fator de correção.
Ao fazer isso, a gente traz o preço, fazendo ajuste nos dados, a gente traz o preço para baixo de volta, ou seja, a gente ajusta e torna o gráfico totalmente contínuo de novo. Claro que os preços da DataX para trás vão estar nominalmente alterados, vão estar errados no nosso gráfico, mas o comportamento dos preços vai estar refletindo única e exclusivamente os efeitos de oferta e demanda no mercado e não mais refletindo as descontinuidades causadas por efeitos artificiais, como, por exemplo, a distribuição de dividendos. Esses ajustes nos dados de cotações históricas vão ser diferentes em função do tipo de evento corporativo que aconteceu, se é provento, se é dividendo, se é agrupamento, se é desdobramento, enfim, se é bonificação, se é subscrição, eu vou explicar todos esses. Mas o fato é que no caso específico dos dados do GrafROC, para quem estiver utilizando a plataforma GrafROC, os dados são obtidos diariamente da Bovespa de forma crua, né, sem o ajuste. E a operação consultoria que fornece a base de dados para o GrafROC, a base de dados gratuita do GrafROC, né, obviamente quem contrata a plataforma com os dados real-time, aí sim vai estar pagando para Quantis, para a plataforma. Mas a base gratuita do GrafROC, que é fornecida pela operação consultoria, ela é ajustada por nós para já ajustar esses efeitos, essas descontinuidades devido aos proventos, ela é ajustada semanalmente. Então toda semana você vai ter a base de dados da operação já ajustada e o Grapher baixa essa base de dados consolidada que a gente chama automaticamente quando você manda atualizar, né? É isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre o funcionamento da base de dados, é só entrar lá no site da Operação Consultoria e você vai ter uma instrução lá, um PDF na área restrita que explica exatamente como é criada a base de dados da Operação Consultoria. Também lá no site da Operação Consultoria na área restrita você vai ter acesso a um PDF que é um documento que explica como calcular esses fatores de ajustes, caso você queira fazer você mesmo os ajustes ou queira entender como é feito o ajuste na base consolidada da Operação Consultoria. Está lá, está tudo explicadinho lá, é só entrar e dar uma olhada se você tiver essa curiosidade. Outros eventos corporativos, além de dividendos e juros sobre capital próprio, seriam, por exemplo, bonificações. A bonificação nada mais é do que uma distribuição também de proventos, né? Só que ao invés da empresa te pagar em dinheiro, ela te dá mais ações. Ela teve um lucro, você tem direito a receber X lá em dinheiro, ela pega e te dá ações que teriam o mesmo valor daquele dinheiro que ela iria pagar. Subscrições, na verdade a subscrição é um outro evento corporativo, que é quando a empresa está querendo lançar novas ações ao mercado, por exemplo, e ela te dá, você que já é acionista, ela te dá uma preferência, né, te dá uma vantagem aí para comprar ação com um preço diferenciado antes de outros investidores, por exemplo, né? Desdobramentos é o seguinte, vamos dizer que a ação da empresa está crescendo, a gente já viu nos primeiros vídeos que no mercado secundário se a ação da empresa se valoriza, isso é interessante porque permite que a empresa faça novos lançamentos de ações futuros e capte mais dinheiro, né, consiga se financiar de forma mais interessante ainda. Só que, se o preço da ação começa a se valorizar demais, isso acaba sendo contraproducente. Vamos dizer que a ação já tenha se valorizado e já esteja valendo R$500. R$500 e o lote padrão é de 100 ações. 500 vezes 100 já vai dar, se o cara quiser comprar um lote de ações dessa empresa, ele vai ter que pagar 500 vezes 100, vai ter que pagar R$50 mil. Nem todo mundo tem esse dinheiro, o que significa que aí os investidores passam a se desinteressar por essa ação porque ela está muito cara. O que a empresa acaba fazendo? Ela decide também, é um evento corporativo, vai ser decidido em assembleia, vai ser divulgado lá no site da Bovespa, ela decide fazer um desdobramento. O que é o desdobramento? A ação está valendo R$500. Então nós vamos fazer o seguinte, a partir de uma determinada data, X, a mesma coisa, né? Que é futura, quem tiver uma ação, na verdade, vai passar a ter 10, digamos assim. Então a gente vai fazer um desdobramento por 10. Poderia ser por qualquer número. Mas quem tiver uma ação a partir da data X vai passar a ter 10. Só que cada ação passa a ter 1/10 do valor que ela tinha antes. Então para você que era acionista, o seu valor financeiro não muda. Só que a ação, uma ação, dali para frente passa a valer 1/10 do que valia. E você, que tinha uma ação, passa a ter 10. Né? Mas olha que interessante, a ação que valia 500, a partir da data X passa a valer 50. E aí muita gente passa a poder voltar a comprar aquela ação porque ela ficou barata de novo. Não porque ela se desvalorizou, mas porque foi feito um desdobramento. Aliás, é muito interessante, empresas que fazem desdobramentos é porque elas estão indo bem. E normalmente
isso é um indício de que elas provavelmente têm saúde financeira e vão continuar subindo. Para quem opera no longo prazo, isso acaba sendo uma estratégia de operação. Existem também os grupamentos. Os grupamentos é o contrário. A empresa está indo mal, as ações estão desvalorizando, estão valendo centavos, chega a um ponto em que ela não pode se desvalorizar mais porque ela não pode valer menos do que um centavo, a empresa é obrigada a fazer um grupamento. O que é um grupamento? A partir de uma determinada data X, quem tiver 10 ações passa a ter uma só. Só que o valor dessa uma só é equivalente ao valor das 10 anteriores. Na verdade é a mesma coisa, né? Só que invertido do desdobramento. E aí a gente vem para uma pergunta muito interessante. Como é que se ganha dinheiro nesse mercado? A primeira maneira de se ganhar dinheiro no mercado de ações é aquilo que a gente já viu no slide anterior, através dos proventos. Quer dizer, se você é acionista da empresa, ela vai ficar te pagando um percentual do lucro que ela tiver. A menos que você tenha muitas ações daquela empresa, muito provavelmente os proventos que você vai receber são um valor nominalmente pequeno, serão um valor nominalmente pequeno. Então a gente costuma dizer que você consegue ganhar muito mais dinheiro no mercado operando a volatilidade da ação do que esperando para receber dividendos. Isso se você for um pequeno investidor, né? O que é operar a volatilidade do mercado? Basicamente é comprar barato e vender caro. Pô, peraí, Rogério, você está me falando então que a maneira que tem de ganhar dinheiro no mercado é comprar barato e vender caro? Exatamente isso. É comprando barato e vendendo caro. Poxa, mas isso é óbvio. Sim, eu sei que isso é óbvio. Mas é assim que se faz. Não existe mágica. Não existem fórmulas mágicas. Você ganha dinheiro no mercado comprando barato e vendendo caro. Poxa, mas isso aí não me responde a minha pergunta. Eu quero algo mais profundo que isso. Na verdade é o seguinte, você ganha dinheiro no mercado comprando barato e vendendo caro. Não necessariamente nessa ordem. Você pode vender caro aquilo que você não tem, com compromisso de entregar numa data futura, mais barato, que é o que a gente faz para ganhar dinheiro na queda, eu vou explicar isso mais para frente. Mas você não consegue fugir do fato de que é comprando barato e vendendo caro. Não existem fórmulas mágicas. Você talvez esteja um pouco frustrado com essa resposta, de que se ganha dinheiro no mercado comprando barato e vendendo caro, porque talvez a sua pergunta não seja como é que eu ganho dinheiro nesse mercado, mas sim como é que eu sei quando está barato, como é que eu sei quando está caro. Ok, isso nos leva à questão da análise. E como é que eu analiso uma ação? Como é que eu descubro quando está barato e quando está caro? Existem duas formas clássicas de análise, aquelas que estão na literatura. As duas são, a primeira é a análise fundamentalista e a segunda é a análise técnica. A análise fundamentalista é aquela que é usada pelos economistas, ela está baseada nos fundamentos da economia, nos fundamentos da economia e das empresas, né? Já a análise técnica é aquela que é utilizada pelos grafistas, ela está baseada na interpretação de gráficos de preços, volumes e outros indicadores, é gráfico, né? Análise técnica. Os defensores da análise fundamentalista costumam atirar pedras nos defensores da análise técnica e vice-versa. A gente acredita que essa dicotomia ela não existe, na verdade, cada um dos tipos de análise serve para um propósito diferente. Vamos detalhar isso um pouquinho melhor. Vamos ver, por exemplo, a análise fundamentalista. Se eu quiser fazer uma análise fundamentalista de uma determinada empresa, eu estou interessado em comprar a ação daquela empresa, eu vou fazer uma análise fundamentalista dela. Eu vou buscar informações a respeito da saúde financeira daquela empresa. Eu vou buscar informações a respeito do balanço, dos resultados daquela empresa, quero ver se ela está saudável, quero ver as perspectivas que ela tem, como que ela se insere no cenário da economia, as perspectivas, notícias, boatos, enfim, tudo que sair a respeito daquela empresa. E isso aí vai funcionar muito bem para longo prazo. A análise fundamentalista funciona muito bem se o meu horizonte de investimento for longo prazo. O que eu quero dizer com longo prazo? Comprar hoje para vender daqui a 5, 10 anos. Nesse sentido, eu tenho que fazer uma análise fundamentalista, eu tenho que entender de que forma a empresa está inserida no mercado, para poder imaginar qual vai ser o resultado dela no longo prazo. E em função disso, tomar uma decisão se eu compro agora ou não. A análise fundamentalista funciona para longo prazo, como eu falei. Ela não funciona para curto prazo. Por quê? Vamos ver um exemplo concreto que explica isso. Digamos que eu tenho ali uma empresa que está ok do ponto de vista da análise fundamentalista. Ela está perfeita, é uma empresa que eu faço uma análise fundamentalista dela e ela está redonda. Ela está enxuta, ela tem um quadro de funcionários excelente, diretores muito experientes, bem relacionados no mercado, ela está com um produto excelente, ela está muito à frente da concorrência dela, ela tem uma inserção no mercado que é globalizado, ela tem condição de crescer de maneira brutal, enfim, ela tem
tudo para dar certo, ela tem tudo para dar lucro no futuro. E aí eu pergunto para você, será que essa empresa vai dar dinheiro no curto prazo? Quer dizer, ela está ok do ponto de vista fundamentalista, eu quero saber se a análise fundamentalista funciona no curto prazo. Será que essa empresa, as ações dela vão se valorizar semana que vem? Quer dizer, se eu comprar hoje para vender semana que vem, vai ser um bom negócio para mim? Perceba que mesmo ela estando ok do ponto de vista da análise fundamentalista, eu não tenho como responder isso, porque ninguém prevê o futuro. Porém, eu posso adicionar aqui um pouco mais de informação. Vamos dizer que, nesse momento, os investidores estejam pessimistas. Vamos dizer que nesse momento em que eu estou fazendo essa análise fundamentalista, eu estou passando por uma crise aguda. Por exemplo, uma crise como a gente passou em 2008. Nesse momento agora, em 2015, como a gente está fazendo esse vídeo aqui, nós estamos passando por uma crise crônica, causada por problemas políticos e má condução do governo. Mas em 2008 a gente tem um exemplo que casa muito bem com o que eu quero falar aqui. A gente tinha uma crise aguda. O que é uma crise aguda? Um momento, aquela situação em que todo mundo está falando que é o fim do mundo, né? Bancos quebrando, um cenário global de completo caos financeiro, os investidores pessimistas, a bolsa despencando absurdamente e todo mundo assustado. Nesse cenário, os investidores ficam pessimistas e resolvem tirar o dinheiro deles da renda variável para colocar em ativos de menor risco, né, na concepção deles, né, como por exemplo dólar, poupança, sei lá, qualquer coisa assim. O fato é que ao fazer isso, os investidores ficando assustados, eles vão vender as suas ações para reaver o dinheiro e colocar em coisas mais seguras para eles. Ao vender as ações, eles forçam o mercado a cair, né, fazem com que o preço das ações despenque. Em outras palavras, mesmo que a empresa esteja ok do ponto de vista da análise fundamentalista, se eu estiver no meio de uma crise aguda ou se os investidores estiverem pessimistas, enfim, no curto prazo, isso significa queda de preços. Não tem jeito. Por quê? Porque no curto prazo o que importa é o ânimo dos investidores, é a psicologia da massa dos investidores, é o efeito manada. Então no curto prazo, de hoje para a semana que vem, se acontecer alguma tragédia, se acontecer qualquer coisa, os preços vão cair. Não importa se a empresa está bem ou não. Por isso que a gente diz que a análise fundamentalista funciona para longo prazo. Para curto prazo, o que vale é o ânimo dos investidores. É exatamente aí que entra a análise técnica. A análise técnica, ela também conhecida como análise gráfica, ela se baseia na psicologia, justamente no ânimo dos investidores. Ela busca identificar tendências de preço no gráfico. Ela tenta desenhar no gráfico a evolução dos preços ao longo do tempo e tenta identificar tendências, porque aquelas tendências dizem ou dão indícios a respeito do ânimo dos investidores. Isso funciona muito bem para curto prazo. O que eu quero dizer com curto prazo? Comprar hoje para vender daqui a semana que vem, sei lá, vender daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, ou daqui a algumas horas, se for uma operação intraday. A análise técnica funciona muito bem para curto prazo. Não funciona bem para longo prazo. A gente vai ver muita bobagem na internet, gente que fala, eu pego o gráfico da empresa tal, ela há 15 anos atrás ela estava valendo tanto, agora ela está valendo tantas vezes isso, ela subiu muito, o que significa que daqui a 15 anos, pelo amor de Deus, daqui a 15 anos muita água vai ter rolado, muita coisa pode ter acontecido, essa empresa pode nem existir mais. Se você quer fazer uma previsão de longo prazo, você tem necessariamente que fazer uma análise fundamentalista e olhar para a saúde daquela empresa. Se você quer mexer no curto prazo, esquece a análise fundamentalista, porque no curto prazo o que fala mais alto é o pânico, é a euforia, é o bafafá, é a boataria, é o ânimo, é a psicologia da massa de investidores naquele momento. A análise técnica faz exatamente isso. Ela vai tentar ler o ânimo, a psicologia da massa de investidores no curto prazo. Basicamente a ideia se concentra no fato de que, devido aos estados de ânimo dos investidores, os preços desenvolvem tendências, né? Então se eu tenho lá um investidor, ele vê que uma ação está subindo, ou algum amigo dele fala para ele, olha, eu comprei a ação da empresa tal, já ganhei não sei quanto e tal, ele se empolga com aquilo, é o que a gente chama de contágio emocional. E só o fato dele se empolgar faz com que ele vá e compre também aquela ação. Ele compra aquela ação e, por estar comprando aquela ação, ele está aumentando a força compradora no mercado, isso vai fazer com que o preço suba. Uma coisa realimenta a outra, e isso gera tendência, na verdade, no curto prazo. Então, imaginem que para o preço estar subindo, significa que
uma massa de investidores tem que ter comprado aquela ação. Eles compraram apostando que o preço vai subir mais, porque eles querem ganhar dinheiro com aquilo. Antes que o preço possa cair, é necessário que boa parte dessa massa de investidores tenha mudado de ideia. Alguma coisa tem que ter acontecido para fazer com que aquela massa mude de ideia e comece a vender. Isso tem uma certa inércia, isso leva tempo. E é exatamente por isso que as tendências no curto prazo se manifestam. Da mesma forma, se o preço está caindo, ele se assusta e ele fala, eu vou vender. E só pelo fato dele vender, faz com que o preço caia. No caso da queda, a coisa, pelo menos no caso do mercado à vista, que é um tanto quanto assimétrico, né? O investidor vê aquilo ali acontecendo e começa a cair, ele se desespera e aí ele foge mesmo do negócio, faz com que o negócio caia, despenque de uma vez. A gente até brinca no mercado que quando os preços, no mercado à vista, os preços sobem de escada e descem de elevador ou se jogam pela janela, que eles sobem devagarzinho e caem de uma vez. Por quê? Na verdade, essas tendências no curto prazo, elas se devem ao fato de que os preços pegam embalo nas emoções dos investidores. Isso gera as tendências do gráfico e a análise técnica busca explorar exatamente essas tendências. O analista técnico ele é como um surfista. Ele vai tentar pegar carona na onda da tendência. Essa é a ideia. Ele vê uma tendência e fala, está subindo. Então ele aposta que aquela tendência vai continuar, é provável que ela continue, porque o pessoal ainda está apostando naquilo, ainda não há indícios de mudança daquela tendência. Aí ele compra, ele pula em cima daquela onda, ele compra aquela ação, por exemplo, no caso da tendência de alta, e ele tenta ficar dentro daquilo ali enquanto aquela tendência estiver permanecendo. Essa é a ideia. Percebam que o surfista ele não tenta adivinhar quando vem a onda. Ele fica observando o mar, não é isso? E quando aparece uma onda, ele escolhe a onda e aí ele sobe na prancha. Não é adivinhar o futuro, porque ninguém adivinha o futuro. O surfista não prevê a onda. Ele observa e escolhe a onda. Ok, então a gente falou aí da análise fundamentalista, da análise técnica. A análise fundamentalista serve para longo prazo, a análise técnica serve para operação em curto prazo. Mas vocês vão descobrir que existem outras formas de análise. Vocês vão encontrar por aí a astrologia financeira, né? Eu sou engenheiro, né? Nossa metodologia é totalmente estatística. Não sou a melhor pessoa para falar de astrologia, também não quero ser polêmico aqui, não me entendam mal, com todo respeito aos místicos. Existem cursos aí, até caros pela internet, de astrologia financeira, onde o cara tira lá o mapa astral, lá, não sei exatamente como funciona, mas deve verificar se Júpiter está em conjunção com Saturno, passando pela casa de Capricórnio, compra, se não vende, enfim. Isso existe, tem cursos caros sobre isso, se isso funciona ou não é outra história. Tá? Existem outras formas além da astrologia financeira, vocês vão encontrar por aí búzios, tarô, enfim, várias formas de tentar prever o futuro. O que eu posso garantir para vocês, isso eu posso garantir para vocês, é que nenhuma dessas formas de análise vai prever o futuro, porque nenhuma análise prevê o futuro. Por quê? Porque ninguém prevê o futuro. Essa é a nossa premissa, a gente falou disso lá nos primeiros vídeos. Ninguém prevê o futuro. Nenhuma análise prevê o futuro, nem a astrologia, nem os búzios, nem o tarô, nada. Nem mesmo a análise fundamentalista e nem mesmo a análise técnica. Peraí, então você está falando que a análise fundamentalista e a análise técnica também não prevêem futuro? Não, eles não prevêem futuro. Poxa, mas se eles não prevêem futuro, então não adianta nada. Não é bem assim. Eles vão me dar o caminho mais provável da ação no longo prazo, se for análise fundamentalista, e no curto prazo, se for análise técnica. Mas eles não preveem o futuro de forma exata. Essas análises, fundamentalista e técnica, elas também vão errar. Elas vão errar um percentual menor das vezes. Elas vão acertar, sei lá, 60% das vezes, 70% das vezes, mas elas vão errar 30% das vezes, 40% das vezes. Esse fato, aliado ao fato de que os ganhos e perdas no mercado são exponenciais, como a gente já viu lá no início, vai nos levar à conclusão de que o controle de risco é extremamente importante. Mas a gente vai falar disso mais à frente. Por enquanto, basta a gente dizer que análises são importantes, pero no mucho. O controle de risco vai ser muito mais importante, a gente vai falar disso também um pouco mais à frente. Vamos ver um gráfico aqui da Vale. Aqui a gente tem a evolução da Vale aqui entre 2002 e 2007, uma alta bastante expressiva. Em 2008 a gente sabe que ela despencou vergonhosamente, como aliás todo o resto do mercado. Mas vamos pegar esse período da alta aqui só para a gente ver o que eu quero ilustrar.
Aqui a gente tem uma inclinação positiva desse gráfico. A gente vê que o gráfico está apontando para cima, significa que é tendência de alta. O domínio dessa inclinação positiva de longo prazo é a análise fundamentalista. A análise fundamentalista ela poderia me dar indícios de que a Vale iria subir dessa forma nesse período, no longo prazo. Agora observe como a coisa funciona no curto prazo. O gráfico ele não sobe nesse período inteiro em linha reta, ele sobe fazendo zigue-zague. Sobe fazendo um dente de serra, que a gente chama. Esse dente de serra é o domínio da análise técnica. Ele vai fazendo ciclos aí, ó, gominhos onde ele sobe e volta a cair de novo. O que é interessante perceber aí? É que eu tenho uma oscilação em torno da inclinação, né? Em torno dessa inclinação aqui. Eu tenho o preço oscilando ao redor dessa inclinação. Essa inclinação seria a realidade econômica, que é definida pela análise fundamentalista. E essa oscilação que acontece ao redor, ela é única e exclusivamente especulação de curto prazo, que é o domínio da análise técnica. Então a gente tem aí uma oscilação modulada em cima de uma inclinação de longo prazo. É interessante perceber que essa oscilação ela não é em nada pequena. A gente está vendo aqui o caso da Vale, que é uma empresa grande, uma empresa das mais negociadas na Bovespa, que deveria ser um elefante branco para se mexer. Mas olha só, na metade de 2003 ela valia ali em torno de 5, por volta de R$5, né? Coisa de 8 meses depois, ela já estava valendo 11. Uma valorização de mais de 100% em 8 meses. Depois, 4 meses depois, ela caiu para 8. Uma queda de 30%. E aí ela subiu de 8 para uns 17. Uma alta aí de mais de 100%. Percebam que essa escala vertical dos preços aí ela está logarítmica, por isso que as distâncias estão variando ali. 4 meses depois ela caiu para menos de R$13 ali, perdendo mais uns 30%. A gente está falando aí de uma variação de 130% ao ano. Uma variação bastante expressiva que a gente poderia estar explorando, ganhando dinheiro tanto na alta quanto na baixa. A gente vai ver como fazer isso depois. Mas o importante é que, mesmo um papel bastante negociado, pesado como a Vale, ainda tem uma volatilidade de uns 130% ao ano. Isso é um mercado extremamente interessante para ser explorado. Mas antes da gente falar disso, vamos detalhar a operação das ordens, como funcionam as ordens de compra e venda na Bovespa. Então a operação na Bolsa é como um leilão de ofertas. Uma oferta significa uma ordem de compra ou de venda colocada por um investidor através da sua corretora, né, ou seu home broker, ou a sua plataforma de operação, como por exemplo o Grafero AC. Uma ordem de compra ou venda, em geral, compõe-se de um preço e de uma quantidade. Existem diversos tipos de ordens, mas as mais usadas são a ordem mercado. Na ordem mercado, o investidor especifica a quantidade e as características dos ativos que ele deseja comprar ou vender. A ordem é executada imediatamente ao melhor preço. Existe também a ordem limitada, a gente já falou dela antes, quando a gente deu o exemplo lá do João e da Maria. Na ordem limitada, a operação será executada somente por um preço igual ou melhor que o indicado pelo investidor. Lembra? O João falou, eu só compro se for, eu pago no máximo R$11, estava limitado a R$11 a ordem de compra dele. E a Maria falava, eu vendo por no mínimo R$9, estava limitado a R$9 a ordem de venda da Maria. Temos ainda as ordens automáticas, também conhecidas como stops. Nessa, o investidor ele determina um preço ao qual a ordem deverá ser disparada, né? Tem 3 tipos de stops, mas a gente vai detalhar esses stops mais adiante. Tem o STAT, ou o stop de compra, o stop loss e o stop gain. Legal. E como é que funciona a dinâmica das ordens? Funciona mais ou menos assim. Eu tenho ali a bolsa de valores e tenho aqui 3 investidores, ou um grupo de investidores. Todos eles operam através da primeira corretora ali, a corretora verde. E eles colocam ordens de compra para um determinado ativo na corretora. A corretora repassa essas ordens para a Bovespa, de forma que as ordens, os valores de compra estão ali, do primeiro, do segundo e do terceiro investidor. Cada um querendo comprar por um valor diferente. O primeiro quer comprar R$19,30, o segundo quer comprar R$19,20 e o terceiro quer comprar R$19. Existem ali um outro grupo de investidores que operam através de uma outra corretora e esses caras estão querendo vender as ações. E eles colocam ali suas ofertas de venda. Percebam que eu tenho várias ofertas ali de compra e de venda, mas eu tenho 2 ali que batem.
tem um investidor que quer comprar a 19,30 e um outro investidor que quer vender a 19,30. Opa, essas ofertas, elas se satisfazem mutuamente. Então o negócio é fechado a R$19,30. O que acontece? O que está comprando entrega o dinheiro, claro que tudo isso é automático, né, feito através das corretoras, e o que está vendendo entrega as ações. Quando o negócio é fechado, o gráfico se move para o valor do negócio. Então, se você estiver observando o gráfico desse ativo lá na sua corretora ou na sua plataforma, você vai ver que quando aquela negociação é fechada, o gráfico, pumba, se move. Toda vez que você ver uma movimentação no gráfico, é porque uma negociação acabou de ser fechada. O gráfico do ativo vai para esse valor de 19,30 e essa passa a ser a cotação mais recente do ativo. As ordens executadas são retiradas da fila e a coisa é assim que caminha, né? Ok. Ali a gente colocou ordens de uma maneira geral. Vamos detalhar um pouquinho melhor. Vamos falar da ordem limitada. A ordem limitada ela é executada somente por um preço igual ou melhor que o indicado pelo investidor. Como é que funciona? Temos ali um investidor, ele tem dinheiro e ele quer comprar uma determinada ação. Ali na Bolsa de Valores a gente tem as ordens que estão nesse momento lá, atuando lá na Bolsa de Valores, né? Então a Bolsa ela vai estar mantendo o que a gente chama de fila de ordens de compra e a fila de ordens de venda, com seus diversos valores. Cada item ali é uma ordem que foi colocada por um investidor diferente. Pois bem, o investidor ali ele quer comprar a R$20. Como essa ordem é uma ordem limitada, isso significa que ele aceita pagar até R$20 por ação. Pois bem, ele coloca essa ordem junto à corretora dele e a corretora simplesmente repassa essa ordem para a Bolsa de Valores. Legal. A ordem do investidor cai lá na Bolsa de Valores e antes dela entrar na fila, ela é comparada com a melhor oferta oposta. Como essa é uma ordem de compra, ela é comparada com a melhor oferta de venda, que é de R$19,50 ali. Quer dizer, tem um sujeito que está disposto a vender por qualquer valor que esteja acima de R$19,50. Como a nossa oferta de compra é de R$20, R$20 satisfaz R$19,50. Porque R$19,50 é menos que 20. Dessa forma, a ordem que já estava na fila lá da Bovespa satisfaz a minha ordem de R$20. Então, o negócio é fechado a R$19,50. Quer dizer, a ordem que está entrando, antes dela entrar na fila, ela é verificada se ela já é satisfeita pela melhor oferta da fila de ofertas oposta, no caso aí a de venda, e se for esse o caso, o negócio já é fechado e aquela ordem de R$20 nem entra na fila. Ela já é executada diretamente a esse valor. O investidor paga a corretagem à corretora, no momento em que a ordem é executada. Você não paga a corretagem quando a ordem é colocada, só quando ela é executada. Entrega o dinheiro, recebe as ações e o negócio assim foi executado. A mesma dinâmica se repete na venda. A gente viu que é uma ordem de compra. Vamos pegar no caso de venda. A ordem é limitada, ela só é executada somente por um preço igual ou melhor que o indicado pelo investidor. Então tem lá um investidor que agora ele tem a ação, ele quer vender essa ação. Lá na Bolsa de Valores a gente tem as diversas ofertas que estão lá imperando ali naquele momento. Percebam que as ofertas estão paradas lá e elas são ordenadas por valor. Eu tenho aqui as ofertas de compra e as ofertas de venda. Perceba que a oferta na fila de compra, o valor maior, ou seja, quem dá o maior lance está em cima, ele está como sendo o primeiro lugar ali da fila. É o cara que está disposto a pagar até R$19,30. Na fila de venda, quem está na frente é quem está vendendo pela menor pichincha, é o cara que está querendo vender pelo menor valor. Quem está disposto a vender até por R$19,50 está ali na frente e logo abaixo os valores vão aumentando, né? Pois bem, então temos aí a fila de compra e a fila de vendas. E o nosso investidor está querendo vender por R$19,10. Ele aceita receber no mínimo R$19,10 por ação. Ele coloca a ordem na corretora, a corretora repassa isso para a Bolsa de Valores e não cobra a corretagem ainda. A corretagem só é cobrada quando aquela ordem for executada. A ordem cai lá na Bolsa de Valores, tudo isso é eletrônico, tá? Isso demora milissegundos para acontecer. A ordem cai lá na Bolsa e ela antes dela entrar na fila, ela é comparada com a melhor oferta oposta, no caso da fila de compras. E aí a gente vê que tem um sujeito lá disposto a pagar até R$19,30.
Ora, se o nosso investidor quer vender por R$19,10 e já existe uma ordem lá na bolsa de pagar até R$19,30, R$19,30 é mais que R$19,10 e já satisfaz a ordem do nosso investidor. Dessa forma, o negócio é fechado a R$19,30. Lembre-se, uma ordem que está entrando, ela tem o direito de ser executada pela melhor oferta que já está lá, caso aquela oferta a satisfaça. Dessa forma, a ordem é executada e o investidor paga a corretagem para a corretora, entrega a ação e recebe o dinheiro. Uma ordem limitada, com valor melhor ou igual ao da melhor oferta já presente na bolsa, oferta oposta, né, já presente na bolsa, ela é sempre executada pelo valor dessa melhor oferta. É, para efeitos práticos, como uma ordem a mercado. Legal. E se o valor da ordem limitada não satisfizer a melhor ordem oposta já presente na bolsa? Aí a ordem entra na fila de ofertas e fica aguardando uma ordem oposta que lhe satisfaça. Como é que é isso? Está lá o investidor, está com dinheiro, está lá a bolsa, ele coloca uma ordem para comprar a R$18,50, ou seja, ele se aceita pagar até R$18,50 por ação, coloca na corretora, a ordem cai lá na bolsa e antes dela entrar na fila, ela é comparada com a melhor ordem da fila oposta, que é R$19,50. Ora, tem um sujeito que aceita vender por, no mínimo, R$19,50, mas o nosso investidor quer pagar R$18,50. Não satisfaz, porque R$19,50 é mais que R$18,50. Não satisfaz a ordem do investidor. Não tem ninguém ali, o cara que quer vender pelo menor valor possível lá na bolsa, ainda está pedindo mais do que o nosso investidor está disposto a pagar. O que acontece é que o negócio não é fechado e a ordem do nosso investidor entra na fila, ordenada por valor. Ela vai entrar lá embaixo dos 19, porque o valor dele tem gente querendo pagar mais do que ele. Essa é a ideia. Essa ordem só vai ser executada quando todas as outras que estiverem acima dela na fila forem executadas. Ok, a ordem fica aguardando na fila por uma oferta que satisfaça. Nenhuma corretagem foi paga à corretora ainda, porque a ordem não foi executada. A corretagem só será paga quando a ordem for executada. Legal. Então a gente entendeu as ordens limitadas. Vamos falar das ordens automáticas agora. As ordens automáticas são programadas na corretora. Então você vai programar na corretora uma ordem automática. O que é isso? Eu vou definir valores de disparo e de limite. Ao invés de eu mandar uma ordem limitada, já, nesse momento lá para a Bovespa, eu vou definir na corretora um valor de disparo e um valor de limite também. E aí a corretora vai ficar monitorando isso. Perceba que a bolsa ela nem fica sabendo da existência da ordem automática. A corretora é que fica monitorando o preço automaticamente para você. Se o preço ultrapassar o valor de disparo, aí sim a corretora manda uma ordem limitada para a bolsa. E aí a coisa acontece exatamente como a gente já descreveu nos slides anteriores. Vamos ver em detalhe. Está lá o nosso investidor, ele tem dinheiro, está a nossa corretora e a bolsa. O investidor faz uma análise do gráfico e ele vê ali que, de acordo com a análise dele, como ele está aqui provavelmente operando no curto prazo, ele faz uma análise técnica. E ele fala, se o preço ultrapassar R$18, segundo a minha análise, é um ponto de compra. Seria interessante eu comprar. Ok, então R$18 seria o disparo da ordem automática dele. Pois bem, ele vai definir um valor de limite acima do valor de disparo. Numa ordem de compra, uma ordem automática de compra, o valor de limite está sempre acima do valor de disparo. Numa ordem automática de venda, o valor de limite vai estar sempre abaixo do valor de disparo. Então vamos lá. Ele definiu aí o valor de disparo e o valor de limite. Então ele cria uma ordem de compra automática com disparo a 18 e limite a 18,50 e envia essa ordem para a corretora. A ordem fica na corretora, ela não vai para a Bolsa de Valores. Ela só vai ser repassada para a Bolsa de Valores no momento em que ela for disparada. Vamos dizer que passe o tempo e após alguns candles o preço foi lá e bateu no valor de disparo. No momento que o preço bateu no valor de disparo, a corretora dispara essa ordem. O que significa disparar essa ordem? Significa que a corretora vai e cria uma ordem limitada de compra no valor de limite que o nosso investidor ali tinha definido. E aí a corretora repassa essa ordem limitada para a Bolsa de Valores. Lembrem-se, a Bolsa de Valores só enxerga ordens limitadas. Essa ordem cai lá na Bolsa menos de um segundo depois do disparo, porque isso tudo é eletrônico. Então, um segundo após o disparo, a ordem
para comprar 18,50 cai lá na Bolsa de Valores. Pois bem, naquele momento, as ofertas que estão lá na Bolsa de Valores ainda estão próximas do valor de disparo, porque acabou de ser disparado e o disparo estava ali na faixa dos R$18. Então lá a gente tem ordem de compra em 17,99, ordem de venda em 18,01 e o valor está ali ao redor daquilo ali. De acordo com a dinâmica que a gente já tinha visto, a nossa nova ordem que cai ali ela é comparada com a melhor oferta oposta. E o valor de limite, que é 18,50, é maior do que a maior oferta de venda de 18,01. Ela satisfaz. Então a ordem é executada a 18,01 como se fosse uma ordem a mercado. O nosso investidor paga a corretagem para a corretora, entrega o dinheiro, recebe a ação. Isso é o que a gente chama de ordem automática de compra, também conhecida como ordem de start ou ordem de stop de compra. Legal. E na venda? Na venda é a mesma coisa. Só que agora o nosso investidor tem a ação, ele faz uma análise lá qualquer e ele fala, olha, se o preço cair abaixo de 16, é melhor eu cair fora dessa ação. Essa foi a decisão dele. Então ele define o valor de disparo como sendo R$16 e o valor de limite como sendo R$15. Ele cria ali uma ordem de venda automática que ele coloca junto à corretora. A corretora recebe essa ordem e fica com ela ali. Lembrem-se, as ordens automáticas elas ficam vigentes na corretora. A corretora fica monitorando isso automaticamente, tudo é eletrônico. No momento em que o preço cai, vamos dizer que passa o tempo aí e o preço cai, ele dispara a ordem automática de venda e aí sim a corretora cria uma ordem limitada no valor de limite que o nosso investidor definiu e manda essa ordem de venda limitada lá para a Bolsa de Valores. Essa ordem chega lá milissegundos após o disparo. E aí, naquele momento, os preços que estão sendo praticados ainda estão por volta do valor de disparo, ali 15,99, 16,01. O que significa que a nossa ordem de R$15 vai ser comparada com a melhor oferta oposta que está ali em 15,99. E ela acaba sendo executada por 15,99 como se fosse uma ordem de mercado. Então perceba, ele acabou vendendo por um valor bem maior do que aquele limite que ele tinha colocado. Ele paga a corretagem, entrega a ação, recebe o dinheiro. Isso é o que a gente chama de ordem automática de venda, ou ordem de stop loss, ou ordem de stop de venda. Esses três nomes se aplicam à mesma coisa. Ok. Temos ainda a situação de stop de ganho, no qual o nosso investidor aí, ele tem a ação e ele imagina que o preço vai subir, mas que se o preço chegar lá pelos R$20, que já é um lucro suficiente para ele estar ok, então ele aceita ali, se chegar nos R$20, ele quer mais é colocar os R$20, o lucro no bolso, né, e sair da operação. Então ele coloca ali uma ordem de venda automática. O valor de disparo em R$20, e como é uma ordem de venda, o valor de limite tem que estar abaixo do valor de disparo. Então ele vai colocar o valor de limite, por exemplo, em R$19. Ele coloca ali uma ordem de venda automática junto à corretora, a ordem fica na corretora, porque é automática, a corretora vai ficar monitorando isso, e passa o tempo, o preço foi lá e bateu nos R$20. Bateu nos R$20, a corretora cria uma ordem de venda limitada no valor de limite de R$19 e joga lá na bolsa. Eu estou repetindo isso porque vocês vão entender que a dinâmica é sempre a mesma. A ordem cai lá na bolsa, milissegundos após o disparo. Nesse momento, as melhores ofertas ainda estão por volta do valor de disparo, que era R$20, o que significa que ele vai acabar conseguindo vender essa ação lá perto do valor de disparo que ele queria. Né? O valor de limite é menor que os R$19,99 e ela é executada a R$19,99 como se fosse uma ordem a mercado. Nosso investidor paga a corretagem para a corretora, entrega as ações e recebe o dinheiro. Isso é o que a gente chama de ordem de stop gain ou ordem de stop de venda no lucro. Legal. A gente viu que a gente estava colocando o valor de disparo de acordo com a análise e o valor de limite a gente colocava um tanto para cima, um tanto para baixo. Por que colocar o valor de limite distante do valor de disparo? Porque caso ocorra um gap de preço, ou seja, um pulo dos preços, a sua ordem pode não ser executada. E aí ela vai ficar na fila, esperando. E isso pode não ser o que você deseja. Vamos ver o exemplo disso. Está lá o nosso investidor, ele tem ação, ele faz a análise dele lá, de que se o preço cair abaixo dos R$16,
ele quer vender. E ele vai lá e coloca um valor de limite muito curtinho. Poderia colocar uns R$16 mesmo, por exemplo. Mas vamos dizer que ele coloca ali nos R$15,95. Ok. Ele cria a sua ordem de venda automática, manda para a corretora fica com a ordem lá até ela ser disparada. A corretora fica monitorando. Isso é vantajoso, porque você pode colocar a ordem lá e cuidar da sua vida. Né? Você não precisa ficar acompanhando o mercado, porque quando acontecer aquilo que você estava prevendo lá no disparo, a corretora vai disparar a ordem e vai fazer aquilo que você já tinha planejado. Passa o tempo e o preço cai, mas cai desse jeito aí. Ó. Ele pula. Pois bem, no momento que ele pulou, na hora que abriu aquele candle preto ali, aquele novo candle preto de queda, a gente teve um gap, né? Nesse momento, a corretora vai falar, opa, disparou, né? Ótimo, disparou, o que a corretora vai fazer? Ela vai criar uma ordem no valor de limite que eu defini, que é R$15,95, e vai mandar isso para a bolsa. A ordem cai lá na bolsa, milissegundos depois do disparo, né? Nesse momento, percebam que, mesmo tendo sido milissegundos depois, como houve o gap, as melhores ofertas lá na bolsa estão já por volta de 15,80, ou seja, estão lá embaixo. Né? Não tem mais ninguém querendo comprar a 15,95, que é o valor de limite que eu coloquei, que nosso investidor colocou. Como não tem mais ninguém querendo comprar esse valor, ou seja, a nossa ordem de 15,95, ao ser comparada com a melhor oferta oposta, que é 15,80, vê que não tem ninguém querendo pagar mais do que 15,80. E aí? E aí o que acontece é que, devido ao gap, as ofertas já se afastaram dos valores de disparo de limite. O limite não satisfaz a melhor oferta de compra. A ordem entra na fila e fica aguardando uma nova oferta que a satisfaz. Agora, imagina a situação em que o preço continua despencando a partir daí e você fica na fila vendo aquele preço despencar e aí você vai amargar um prejuízo considerável. Aí, né? Bom, a ordem ficou esperando na fila, se o preço despencar e não voltar mais, você vai ficar preso na operação, podendo perder muito dinheiro. O valor limite distante do valor de disparo serve para garantir que a operação seja executada quando houver o disparo. Uma regra bastante simples aí para você é: utilize o seu limite para papéis de alta liquidez. A gente vai estar sempre trabalhando com papéis de alta liquidez, eu vou falar sobre isso mais à frente, mas utilize o seu limite 3, 5% além do valor de disparo. Se uma operação de compra, uma ordem automática de compra, 3 a 5% acima do valor de disparo. Se uma operação de venda, seu valor de limite vai estar 3 a 5% abaixo do valor de disparo. Essa seria uma regrinha bastante simples aí para ser seguida. Mas é importante que você entenda a dinâmica do funcionamento disso aqui. Ok. Ainda sobre as ordens automáticas, elas são muito importantes na dinâmica de uma operação e no controle do risco. Elas têm um valor de disparo e um valor de limite. E elas são colocadas via internet nos sites das corretoras. Mais ou menos assim, lá no site da corretora você vai apertar um botãozinho lá, um link lá para criar uma ordem automática de compra. E aí vai aparecer para você uma boletinha como essa e você vai preencher ali o código do ativo, sei lá, BBDC4, por exemplo, Bradesco. Você vai preencher a quantidade, 200, 300, 400. O ideal é que seja uma quantidade múltipla do lote padrão. Ou você pode preencher o valor. A gente não recomenda que você preencha o valor, porque se você colocar aqui um valor qualquer, ele vai ser, na hora que a ordem for executada, ele vai comprar um valor, vai comprar um número de ações que provavelmente não vai ser múltiplo do lote padrão. E aí você vai ter tantos lotes de BBDC4 mais um número X de ações lá de fracionário. Só vai te dar trabalho na hora de vender, que você vai ter que vender o fracionário separado do lote padrão. Então a nossa sugestão é que você sempre coloque uma quantidade aqui que seja múltipla do lote padrão. Aí você define lá o valor de disparo, o valor de limite, o tipo da ordem normalmente você vai deixar como limitada, e a validade da ordem, algumas corretoras vão permitir que você defina aqui uma data, né? Tipo, se essa ordem não for executada até o final do dia, ela é cancelada automaticamente. Ou você pode deixar até cancelar, que ela vai ficar válida até que ela seja executada, ou que você vá lá e cancele essa ordem lá pelo site da sua corretora. Uma vez que você preencheu isso aí, você aperta o botão enviar ordem, vai aparecer uma janelinha para você colocar sua assinatura eletrônica, sua senha, e aí, alia jacta est, né? A sorte está lançada, seja o que Deus quiser. Da mesma forma, para você colocar uma ordem automática de venda, vai aparecer para você uma boletinha como essa da direita, na qual você vai colocar o ativo, aí você vai colocar a quantidade, porque você sabe quantas ações você quer vender, você vai colocar o disparo
e o limite do stop loss e o disparo e o limite do stop gain. Normalmente as corretoras permitem que você coloque numa mesma boleta, numa mesma ordem automática, o stop loss e o stop gain. Legal, aí apertar o enviar ordem e é a mesma história da outra, né? De uma maneira geral, a dinâmica das ordens automáticas é a seguinte: você fez uma análise lá qualquer e você imagina que se o preço subir a partir do valor de disparo, é interessante você estar dentro dessa operação. Então você coloca uma ordem verde aí, né, a ordem representada em verde, que seria a ordem de start, com o disparo e o limite. E você, antes mesmo de entrar na operação, você já prevê onde você vai colocar uma ordem de stop loss para te proteger, com o disparo e o limite logo abaixo. Isso permite que você calcule o risco inicial da sua operação, que é exatamente a distância entre o disparo da ordem de start, que seria a ordem de compra, e o disparo da ordem de stop loss, que seria a venda. Isso aí é o seu risco inicial por ação. A gente vai ver depois nos cursos de operação, quando a gente for falar de dimensionamento de posição, de position sizing, como dimensionar a sua operação de forma a limitar o seu risco. Isso é a base para o controle total do risco. É você saber o risco inicial por ação. E você pode também colocar o stop de ganho lá em cima, né, caso isso faça parte da sua estratégia. Caso o preço bata lá, você quer sair com esse lucro aí na mão. Uma vez que você montou isso aí e o preço ultrapassou seu disparo ali do start, você entrou na operação. A partir daí, normalmente, o que se faz é ir subindo o stop loss atrás do preço, né, de forma que você vai espremendo o preço entre o stop loss e o stop de ganho. Né? A partir do momento que você já conseguiu subir o seu stop loss, você vai subindo atrás do preço. A partir do momento que o seu stop loss, o disparo dele já está acima do ponto de compra, que foi o disparo da ordem de start, você já está no lucro. Né? Porque daí para frente, se o preço voltar para trás, você vai ser executado muito provavelmente ali perto do disparo do seu stop loss, se isso aí for um papel de alta liquidez. A gente vai falar sobre liquidez mais à frente. Mas a ideia é essa. Essa é a ideia básica por trás de qualquer estratégia de operação no mercado. Quando a gente for automatizar, quando a gente for programar isso no GraphROC para executar essas estratégias de forma robotizada no mercado, você vai ver que, de uma maneira geral, você vai fazer variantes de algo semelhante a isso que a gente acabou de ver aqui. Então, quando o stop loss já estiver acima do preço de compra, nós já estaremos no lucro. É isso aí, pessoal. Bom, as ordens automáticas elas são muito importantes e elas ficam ativas no sistema da corretora e não na bolsa de valores, como a gente já falou. Elas são muito importantes para o controle de risco. Uma ordem automática ela pode não ser executada, e aí é aí que mora o problema. Né? Quando que ela pode não ser executada? Primeiro, quando acontecer uma falha no sistema da corretora. Você colocou a ordem automática e, justamente naquele momento em que o preço ia passar pelo disparo, o sistema da corretora caiu. O sistema da corretora caiu, e aí quando ele voltou, foi 15 minutos depois, o preço já passou, já está muito além daquilo lá, aí sua ordem é disparada, só que aí a ordem vai ficar lá na fila, não vai ser executada e você amargou o prejuízo. Normalmente, você vai pegar esse tipo de problema, ele pode acontecer, né? Os sistemas eletrônicos podem dar falha, por isso que é importante você escolher uma boa corretora. Nas boas corretoras, quando isso acontece, você vai telefonar para a corretora, vai falar que você tinha um stop, que aconteceu um problema, e normalmente a corretora vai virar para você e falar: olha, nós estamos vendo o seu stop aqui, a gente realmente teve um problema, não se preocupe, a gente vai comprar as suas ações pelo preço do disparo que você tinha determinado, de forma que você não vai ter prejuízo nenhuma, porque o erro foi nosso, a falha foi nossa. Por isso é importante escolher uma boa corretora. Uma outra causa da ordem automática não ser executada seria na ocorrência de um gap de preço, ou seja, o preço pular o valor de disparo e o valor de limite. Por isso que é importante a gente colocar o valor de limite distante do valor de disparo, como a gente já viu antes, e a gente operar somente ações de alta liquidez, porque ações de alta liquidez vão ter menos gaps. A gente vai ver isso depois também. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de visitar o site da operação. O link está no rodapé da página. Lá no nosso site você vai poder deixar o seu e-mail para fazer parte da nossa comunidade e receber todas as novidades sobre os nossos eventos e cursos. Poderá também, claro, acessar a nossa agenda de cursos, que, aliás, portém um conteúdo bastante diferenciado, científico e de excelência didática, além de serem bastante esporádicos, são muito procurados pelos investidores interessados. Você vai poder também acessar o nosso fórum de discussões online, que já conta com um acervo de muitos anos de perguntas e respostas sobre a nossa metodologia. E claro, para ficar por dentro das atualizações, como novos vídeos, agenda de cursos, apostilas, etc.,
não deixe de acessar o blog do Rogério Passos, o meu blog, em www.operaçãoconsultoria.com.br/blog. Vale a pena também seguir a gente nas redes sociais. É uma boa ideia assinar o nosso canal no YouTube, você vai ver todos os novos vídeos e materiais que a gente vai estar preparando para vocês. Dá um like lá na nossa página no Facebook para que você seja sempre informado de todos os posts e coisas novas que a gente vai estar criando. E também não deixe de seguir nosso canal no Twitter. É isso aí, pessoal. O segredo do sucesso no mercado é estar bem informado e armado de uma metodologia baseada em sólidos conceitos científicos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo. Abraços e bons trades a todos.